Um dos maiores destruidores de patrimônio na bolsa não é a queda do mercado, é a ansiedade de quem investe. Aquela busca incessante por lucros rápidos e explosivos, que na grande maioria das vezes ofusca o que realmente constrói riqueza de verdade, a alocação racional de capital ao longo do tempo. Hoje, nesta análise, vamos destrinchar um caso muito prático do mercado brasileiro que ilustra com perfeição a diferença entre ruído passageiro e fundamento sólido. A Prio, antiga PetroRio, está atingindo uma escala operacional massiva. Só que o mais fascinante aqui não é só o tamanho que a empresa está alcançando, mas o fato de que isso está sendo feito sem sacrificar 1 milímetro daquela rígida disciplina de capital. Vamos entender como essa engrenagem funciona na prática. O mercado financeiro é um campo minado de armadilhas, e a mais sedutora delas é, sem dúvida, a euforia de curto prazo. É muito comum ver a pessoa física sendo atraída por teses que prometem um crescimento super acelerado para amanhã, ignorando completamente os custos ocultos e a viabilidade econômica por trás desses projetos. O resultado final? Destruição de valor no longo prazo. O nosso foco nesta análise não está naquela cotação que pisca na tela todo dia, mas sim nos fundamentos da empresa. Existe um contraste gritante entre correr riscos desnecessários só para inflar a produção no trimestre e a construção paciente de valor, guiada puramente pela métrica de risco e retorno. Parte 1. A armadilha do crescimento. Para entender o movimento atual, a gente precisa primeiro compreender a realidade do terreno onde essa empresa atua. O setor de exploração e produção de petróleo é brutal. Ele simplesmente não perdoa quem prioriza a velocidade e esquece a estratégia. Projetos complexos exigem um planejamento impecável, pois os erros custam bilhões. No mercado de petróleo, extrair rápido demais não significa ser eficiente. Na verdade, acelerar a produção antes de entender a fundo a geologia do campo pode causar o que chamamos de drenagem subótima. Em termos práticos, significa que uma grande parte do petróleo acaba ficando presa no reservatório para sempre. É a definição literal de destruição de valor. É o erro de sacrificar o fator de recuperação total e os fluxos de caixa do futuro só para entregar números bonitos no curto prazo. Seção 2. O novo ciclo da Prio. E é exatamente por entender muito bem essa armadilha que a Prio inaugurou um novo ciclo. A empresa, que sempre foi reconhecida por operar campos maduros com uma eficiência absurda, agora está operando como uma plataforma completa de crescimento. Mas as decisões mais recentes mostram que aquela mentalidade de longo prazo continua ali, intacta. Vamos pegar o caso do campo de Peregrino, por exemplo. A abordagem técnica deles lá é uma verdadeira aula de alocação de risco. A gestão começou a perfuração para delimitar o reservatório isolado, inclusive considerando um segundo poço só para ter certeza do tamanho real daquela reserva. Notem a racionalidade. Antes de comprometer o chamado CapEx, que é o capital pesado necessário para fazer a conexão da infraestrutura até Tubarão Martelo, exige-se a prova incontestável de que aquilo tem potencial econômico. É a equação clássica de investimento. Quanto a gente consegue extrair versus quanto precisa ser investido, sem espaço para achismos. Ponto 3. Paciência contra a destruição de valor. Essa mesma lógica rigorosa nos leva ao campo de Wahoo, um projeto que curiosamente tem sido mal interpretado por boa parte do mercado. Alguns analistas olham para a velocidade de execução em Wahoo e acham conservadora demais. Só que o que parece lentidão é, no fundo, um escudo poderoso contra a destruição de valor. A execução está seguindo um manual técnico à risca em 4 passos. O foco inicial não é jorrar petróleo correndo para agradar o mercado, mas sim perfurar poços injetores, coletar dados primordiais e mapear o comportamento do reservatório. Ao fazer isso, sacrifica-se um pouco do volume no curto prazo, justamente para maximizar a extração final lá na frente. Essa é a essência do valuation bem feito, maximizar os fluxos de caixa descontados durante toda a vida útil do ativo. Agora, avançando para o projeto de Arapuça, a gente encontra um desafio diferente. A previsão é iniciar uma linha de 10 km até Albacora Leste muito em breve. Aqui, a barreira não é técnica nem operacional, a execução é considerada de baixo risco para os padrões da companhia. O verdadeiro gargalo, aquele prêmio de risco que está embutido no ativo, é a dependência das aprovações finais de órgãos como a ANP e o IBAMA. Quem investe de forma inteligente precisa sempre saber diferenciar o que é risco operacional do que é risco regulatório na hora de projetar quando esse dinheiro vai, de fato, entrar no caixa. 4. Alocação de capital e disciplina. Chegamos então ao motor central que define o sucesso ou o fracasso de qualquer tese na Bolsa de Valores: a alocação de capital e a eficiência financeira. Crescer rápido é fácil quando você tem dinheiro sobrando. O difícil e raro é crescer de forma rentável. O mercado está de olho em um número gigante. A expectativa é de cerca de 600 milhões de dólares em investimentos para o ano de 2026.
A magnitude desse número sinaliza que a empresa entrou em uma fase pesada de desenvolvimento. É uma implantação financeira massiva, mas a pergunta que o investidor racional deve fazer é sempre a mesma: esse dinheiro vai ser bem gasto? Quando a gente destrincha a estrutura indicativa para o ano seguinte, 2027, a racionalidade econômica fica muito clara. O orçamento definitivamente não é um cheque em branco. São 300 milhões de dólares direcionados à perfuração de 5 poços, 100 milhões rigidamente alocados na manutenção dos ativos atuais e 120 milhões para aquela expansão já comprovada em Peregrino. Isso transmite previsibilidade. Demonstra que o crescimento é orquestrado sobre uma matriz super rigorosa de retorno, evitando aquele caos de gastos desenfreados que costuma destruir o retorno do acionista quando o barril de petróleo está em alta. E a prova definitiva dessa disciplina aconteceu recentemente. Diante da chance de contratar uma segunda sonda para acelerar ainda mais o cronograma, a gestão sentou e fez as contas. Avaliaram todos os custos estruturais envolvidos, desde equipamentos até equipe de engenharia e suporte. A conclusão: os custos adicionais simplesmente não compensavam a aceleração da receita. Isso é o conceito de custo de oportunidade aplicado na veia. Rejeitou-se a expansão agressiva para proteger a eficiência do capital investido, mantendo apenas a sonda atual, que já perfura até 5 poços por ano de forma totalmente otimizada. É colocar rentabilidade acima do ego. E essa disciplina transborda também para a operação comercial. Com o mundo enfrentando alta volatilidade geopolítica, a empresa encurtou os prazos de comercialização, reduzindo a exposição a oscilações muito bruscas do mercado. A eficiência na venda do petróleo extraído também chama atenção. Enquanto o Peregrino ainda é negociado com um desconto de mais ou menos $8, o campo de Frade já chegou a ser vendido com prêmio frente ao mercado. Além disso, Albacora Leste e Polvo orbitam bem perto da paridade com o barril Brent. Na prática, essa diversificação age como uma mitigação de risco fenomenal para a receita da companhia. E a tendência é que essa otimização comercial continue forte. A expectativa para o segundo trimestre é que o desconto do barril comercializado em algumas operações caia para algo em torno de $5. Pensa bem, essa redução do desconto estreita a distância em relação ao preço do Brent. Quando a gente multiplica isso por um volume de produção que não para de crescer, o resultado é um impacto direto e muito agressivo na margem líquida e na geração de caixa livre. É a pura alavancagem operacional trabalhando a favor da rentabilidade. Todo esse rigor técnico e financeiro nos leva a uma meta formidável: encerrar o ano com uma produção muito perto de 200 mil barris de petróleo por dia. Isso não é apenas um dado a mais no balanço patrimonial, é a confirmação de uma mudança definitiva de patamar. Uma empresa com esse volume de extração, rodando com custos operacionais baixos e uma eficiência quase cirúrgica, se consolida como uma das engrenagens mais potentes de toda a indústria petrolífera do país. Mas afinal, o que a empresa faz com todo esse caixa que entra? É aqui que mora o grande segredo da criação de valor contínua. Sem tirar dos olhos do crescimento, a gestão foca forte no retorno ao acionista através de um programa massivo de recompra de ações. Depois de recomprar $60 milhões no primeiro trimestre, a meta simplesmente dobrou para 120 milhões no trimestre seguinte. Recomprar ações de forma agressiva envia uma mensagem fortíssima do Conselho Administrativo. Eles acreditam que o papel está negociando bem abaixo do seu real valor intrínseco. É a mágica dos juros compostos aplicada diretamente na base de quem investe. Menos ações em circulação significa matematicamente uma fatia maior dos lucros futuros para quem continua acreditando no ativo. Seção 5. O veredito de longo prazo. Sintetizando tudo o que analisamos, o veredito fica muito claro. A tese aqui não depende de ter uma bola de cristal para prever a cotação exata do petróleo na semana que vem. O fundamento sólido repousa numa combinação que é rara de se ver: crescimento de produção altamente relevante, um dos custos de extração mais baixos do mundo e uma disciplina de capital que simplesmente não se negocia. Empresas que respeitam o custo de oportunidade e protegem o retorno do capital investido são aquelas que sobrevivem e prosperam, mesmo nos ciclos de baixa do mercado. A resiliência está na estrutura, nunca no acaso. A grande questão analítica que fica para quem estuda esse cenário com seriedade é a seguinte: com essa mudança de escala e a recompra massiva de ações, este novo patamar já está totalmente precificado pelo mercado ou a verdadeira geração de valor está apenas no começo? Deixem as opiniões aí nos comentários. E se esta análise ajudou a trazer clareza para a tomada de decisão racional, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos aprofundados sobre educação financeira e investimentos. Um forte abraço e até a próxima!